tem nada pior do que você ser quem você não é só para agradar outras pessoas. Estamos no dia 27 do nosso desafio de 30 dias mais perto de Deus. Tá quase acabando. Vou deixar um card aqui com o dia número 1, caso você não sabe do que eu tô falando, ou se você começou no meio do caminho. Mas assista desde o primeiro dia, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para a sua vida. E o desafio de hoje é: descubra a sua identidade, valores e estilos. Eu tenho uma história bem legal com isso, porque se eu tô aqui hoje, se eu tô aqui gravando esse desafio para vocês, é porque eu descobri a minha identidade, é porque eu descobri quais são os meus valores, eu descobri o que eu gosto, qual é o meu estilo de verdade. Eu vim do mundo da maquiagem. Se você assistiu ao vídeo do Quem Sou Eu, que é como que eu comecei, né? Lá eu falo bastante sobre isso, mas de forma mais simples. Eu vim do mundo da maquiagem. E por que eu comecei no mundo da maquiagem? Para você entender um pouco da minha trajetória. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalhava com meu pai tem uma empresa. Então eu trabalhava para ele, trabalhava ali na empresa. Tentei de várias formas ali trabalhar nos setores, era uma contabilidade, eu tentei trabalhar em todos os setores da contabilidade para ver se eu me encaixava em algum lugar, não deu certo. Porque eu tentava agradar ao meu pai, o fato de, cara, eu sou a única filha que não vai trabalhar ali, e eu tentei, e eu me frustrei, porque não era pra mim, não era o que eu queria. Quando eu saí do ensino médio, tinha uma pressão muito grande em cima de mim para fazer uma faculdade boa, né? Ou era para fazer contábeis, ou era para fazer uma faculdade boa, né? E como eu gostava muito de cálculo, eu fui para engenharia, mas ainda não era eu, apesar de eu ser boa em números, não era eu. Fiz um ano de engenharia mecânica. Depois disso eu fui para direito, no intuito ainda de voltar talvez a trabalhar com meu pai, porque eu pensei assim, eles ainda não têm, né, na época que eu comecei a faculdade, eles não têm um setor jurídico da empresa, então vou fazer direito para assumir o setor jurídico da empresa. Mas também não era para mim, não era eu. Eu trabalhava na área de publicidade, então eu pensava assim, nossa, eu preciso de uma faculdade. Por quê? Porque a sociedade impunha que eu precisava de uma faculdade, eu precisava ter uma profissão. E eu fui lá e comecei a faculdade de publicidade. Não era eu. E aí a minha frustração era tanta que daí, como eu gostava de escrever, eu gostava de narrativas, de contar história, eu migrei para jornalismo, porque eram praticamente as mesmas matérias no primeiro semestre. Aí no segundo semestre eu migrei para jornalismo e não era eu. Eu sempre fazia tudo para poder ser aceita, sempre fazia tudo para agradar outras pessoas. E aí nós começamos a trabalhar representando uma marca, eu e meu marido, a gente trabalhava vendendo essa marca, a gente trabalhava representando ela a nível nacional e internacional, e dentro dessa marca tinha uma linha de maquiagem. E eu comecei a querer usar as maquiagens, eu não entendia nada de maquiagem, nada de maquiagem. Eu recém tinha passado pelo processo de ter tido uma paralisia facial, então além de não entender nada de maquiagem, eu também não estava muito na vibe de querer ficar me maquiando, nem tinha muita coisa, que eu tinha jogado tudo no lixo. E eu fui perguntando para algumas amigas o que elas entendiam, como que era, passei por alguns treinamentos. E aí um dia meu marido virou para mim e falou assim, por que você não grava conteúdo? Porque o pouco que você sabe é muito para muita gente. Aí eu pensei, será? E aí eu comecei a trabalhar em cima da maquiagem. Pra mim foi muito legal, porque eu me desenvolvi muito na internet por causa disso. Eu só tomei a decisão de ir pra internet, de começar a gerar conteúdo por causa da maquiagem. Mas chegou uma fase da minha vida em que a maquiagem pra mim era uma fase pra eu só ter passado e não pra eu morar nela. E uma frase que me chamou muita atenção esses tempos atrás, que eu falei assim, tem gente que mora onde é pra passar e passa aonde é pra morar. E eu tava querendo morar ali no universo da maquiagem, né? A maquiagem, ela me trouxe uma feminilidade que eu tinha perdido. Ela me trouxe essa essência mais de mulher, de querer me arrumar, sabe? De aprender mesmo a me maquiar, de ter vontade de estar nas redes sociais, de ensinar pessoas. Só que eu deixei ser influenciada pelo meio. Eu me deixei levar por eu querer me aparecer. Então eu tinha perdido completamente a minha identidade. Eu pintava o meu cabelo todo mês de uma cor diferente. Eu já fui ruiva, já fui loira, já tive cabelo rosa. Eu usava peruca para fazer vídeo, para chamar a atenção. Então era um desespero muito grande por realmente aparecer, por exibicionismo.
Eu colocava aquelas unhas enormes, assim, sabe, pra aparecer nas maquiagens, fazia umas coisas mirabolantes. Aí eu sou da época dos challenges, né? E não é querer falar, mas como eu sou muito determinada a cada coisa que eu pego pra fazer, quando começou os challenges, o primeiro challenge que foi lançado, eu já comecei participando dele, fazendo muito bem feito, eu viralizei, e aí eu fui fazendo cada vez mais difícil. Teve vídeos que eu levava 8 horas pra produzir um vídeo de 30 segundos, mas não era eu. Eu tava só querendo atenção. Eu tava sentindo um vazio dentro de mim, que eu tentava compensar com a maquiagem para que as pessoas me vissem, me elogiassem, me notassem, eu fosse reconhecida e me chamassem para palcos. Então eu não tô falando que maquiagem é uma profissão ruim, que você tem que parar de gerar conteúdo de maquiagem se você gera. Não, eu tô falando que pra mim, eu, Paty, não era mais a minha essência. Não era mais eu. Era só pra ser uma passagem, eu tava morando. E muitas coisas aconteceram até eu realmente descobrir minha identidade. O detalhe é que para eu descobrir minha identidade e os meus valores, a minha essência, eu tive que ir pro fundo do poço. A gente até falou sobre isso nos vídeos anteriores, né? Falando sobre essência, sobre personalidade. Então, para eu descobrir o que eu realmente gostava, quem realmente eu era, eu tive que ir pro fundo do poço. Aí eu fiz um detox das redes sociais, eu fiquei um bom tempo sem aparecer, eu não postava, eu nem entrava nas redes sociais. E o mais doido é que aquelas pessoas que viviam curtindo e comentando e falando, nossa, eu tô amando, que não sei o que, você é linda, tá maravilhosa. A maioria, gritante, nem percebeu que eu não tava mais ali. Aí quando eu voltei, nossa, bem que eu vi que você tava meio sumida mesmo. Sabe? Foram poucas as pessoas que buscaram mandar mensagem, que buscaram tentar entender o que aconteceu. Isso aconteceu com meu marido também. Ele chegou a sofrer burnout por um tempo e ele sumiu. Cadê as pessoas? Onde estão as pessoas? E aí que a gente entende que a gente tem que ser de verdade. Porque ficar sendo pessoa, ficar sendo alguém para agradar a sociedade, ficar agradando outra pessoa, ficar agradando o meio, como você não é você, você não é nem lembrado. Você não é nem notado por muito tempo. Você pode até ter uma faminha, ter um sucesso, mas não é você. E pra mim não foi fácil. Eu lembro até hoje da sensação, né? Eu fui pra ficar loira com uma pessoa muito incrível, que ela é muito boa, melhor da cidade dela e tudo mais. Eu viajei pra poder ficar loira. Gente, deu tudo errado. Tudo errado. Foram 2 dias pra conseguir deixar meu cabelo loiro, sabe? E eu me olhei no espelho e falei, caramba, tá bonito, mas sabe quando algo te incomoda? Você sabe que tá bonito, mas algo te incomoda? E tal, e tava, né, foram 2 dias pra deixar meu cabelo loiro, tinha muita coisa dando errado. Enfim, por que eu queria ficar loira? Pra voltar para as redes sociais diferente, para que as pessoas vissem uma diferença. Até que um dia minha ficha caiu, quando eu já tava mais perto de Deus, a minha ficha caiu. E aí eu lembro que eu virei pro meu marido e falei assim, amor, você vai me achar doida se eu pintar meu cabelo de novo e deixar ele numa cor mais natural? Daí ele falou, não. Daí eu falei, eu vou fazer isso. Fui no mercado, comprei uma tinta. No mesmo dia eu peguei e passei no meu cabelo. A hora que eu me olhei no espelho, depois de eu ter lavado o meu cabelo, tipo, eu tava secando assim meu cabelo, eu não tinha visto meu cabelo preto ainda, né? Eu tinha ficado um tempo loira. Aí eu fiquei lavando. Na hora que eu sequei meu cabelo, quando eu me olho pro espelho, parece que veio uma voz assim, sabe, na minha cabeça, que falou muito claramente o seguinte, bem-vinda de volta. Cara, eu chorei, viu? E foi muito bom, porque eu falei, essa sou eu, é o meu cabelo natural, essa sou eu. Significa que você não pode ficar loira? Não, não tem nada a ver, você pode. Mas por quê? Pra quem? Qual é o intuito? Eu quero ficar porque eu me acho muito mais bonita loira e eu gosto. Perfeito. Agora, se você tá fazendo só pra agradar outras pessoas, pra você se exibir, não é você. Meus valores. Hoje eu tenho muito claro quais são os meus valores. Dentro da internet é muito difícil, sabe? Porque, principalmente quando você vai falar de filhos. Eu não falo de criação de filhos porque eu tenho meus valores muito bem definidos. Eu sei aonde eu deixo eles entrarem e aonde eu não deixo. Eu sei o que eu quero que tenha dentro da escolinha e se tiver alguma coisa diferente daquilo, eu troco meus filhos de escolinha. Então eu tenho muito claro meus valores éticos e morais dentro da minha casa. O meu estilo também. Então, muita roupa eu tirei do meu guarda-roupa porque eu olhei e falei, não sou eu.
Não sou eu, isso aqui é só uma personagem tentando chamar atenção. Então, a sua tarefa de hoje, eu quero que de verdade você coloque no papel quem é você. Qual é a sua identidade de verdade? Quem é a Maria? Quem é a Joana? Quem é a Poliana? Quem é a Ciclana? Quem é você? Quem? Não é fácil às vezes a gente se descobrir. Não é fácil às vezes a gente ter essa clareza. Mas quando você começa a ter essa clareza, você se liberta de umas amarras assim, você solta. E é tão gostoso, é tão maravilhoso. Eu não sei explicar a sensação. Eu não sei como explicar isso. Mas quando você entende quem você é, você tá a um pequeno passo de descobrir o seu propósito de vida. Porque o seu propósito de vida ele é baseado na sua essência, no que as pessoas esperam de você e no que Deus tem alinhado para sua vida. E aí quando você junta essas três coisas, você acerta em cheio o teu propósito de vida. E com isso, meu Deus, a tua vida flui, você fica leve, você fica feliz. As coisas andam, sabe? Deus vai abençoando a sua vida, vai provendo, vai dando um jeito, tudo vai acontecendo de uma forma muito natural e muito rápida. Então é muito gostoso. Então faz isso hoje, tenta descobrir qual é a sua identidade de verdade. Pega o teu guarda-roupa e olha pro teu guarda-roupa e pensa assim, ok, o que dessas roupas aqui, qual dessas roupas são roupas que realmente transmitem quem sou eu e quais dessas roupas é só exibicionismo? Vai nas tuas maquiagens, então, por exemplo, como eu era maquiadora, eu tinha muito batom, eu tinha uma gaveta inteira só de batom, era muito batom. E aí um dia eu olhei e falei, gente, por que eu tenho tanto batom? Eu não sou mais maquiadora. O que eu fiz? Eu comecei a abrir um por um e ver, essa cor é minha identidade? É o que eu gosto? Ah, essa cor sim. O que não era, eu doei tudo. Minhas sobrinhas fizeram a festa. Eu doei tudo, meus batons, minhas maquiagens, tudo. Então hoje eu sei muito claramente qual é a minha identidade, quem é a Paty, como a Paty gosta de ser, quais são os valores, qual é o meu estilo. E principalmente, quando você sabe de tudo isso, você aprende a dizer não. Você saber falar não para as coisas é libertador. Por exemplo, quando você define que os seus valores, um dos seus valores como mulher casada, é você não ficar enchendo a cara, é você não sair sozinha. Quando alguém te chama para isso, você diz não. Um dos meus valores, por exemplo, é não beber quando eu estou em qualquer lugar fora de casa, principalmente com os meus filhos. Por quê? Porque Deus o livre, eles precisam de mim para alguma coisa. Então, se alguém me oferecer, o que eu vou falar? Não. Eu sei que eu preciso trabalhar durante o dia, eu preciso fazer minhas coisas, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu sou assim. E aí chega alguém e fala assim, você pode fazer tal coisa pra mim? Você pode ir em tal lugar pra mim? Não. Agora não. No meu tempo, programando, eu posso ir. Então você aprende a dizer não pra muita coisa que as pessoas tentam montar nas suas costas. Mas quando que você consegue fazer isso? Quando você tem muito claro qual é a sua identidade, quais são os seus valores e o seu estilo, para que baseado em cima disso, as pessoas, a maioria, depois de um tempo, elas nem perguntam mais. Elas nem vão te oferecer, por exemplo, por que ninguém chega pra mim e me oferece pra ir pra um barzinho, pra ir pra uma balada? Porque já sabe que é não. Por que ninguém chega em mim e me oferece né? Porque já sabe que pra mim é não. Porque meus valores são assim. Por que ninguém chega pra mim e fala assim, vamos ali fazer um esquema de conseguir ganhar o dinheiro rápido e passar a perna no fulaninho? Por que ninguém me pede isso? Porque já sabe dos meus valores. E eu sei dizer não. Então quando você aprende a dizer não, baseado na sua personalidade, na sua identidade, valores e estilos, a sua vida ela fica muito mais leve e você tira uma carga de cima de você. Faça isso, não deixa pra depois. Descubra a sua real identidade, seus valores e o seu estilo de verdade, o estilo que você gosta de ter, não o que a sociedade quer que você tenha, tá bom? Um beijo e te encontro na aula de amanhã.